Saudações, meus queridos e amados irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um sábado muito importante e especial. É a terceira semana que estamos nós nos propondo a esse trabalho tão belo e tão bonito, mas acima de tudo desafiador para nós. Hoje conseguimos angariar mais um trabalhador para auxiliar nos comentários e na visão. Porque nesse momento não é o conhecimento, mas é o ângulo de visão que cada um de nós tem sobre uma mesma questão. E desta forma, que estas questões, que estas informações possam chegar aos seus corações, desprendendo de qualquer paradigma, de qualquer medo, de qualquer receio, porque estamos com Jesus. E é junto com Jesus que nós vamos seguir neste caminho de aprendizado e de estudo do Livro dos Espíritos. Eu não diria nem estudo, porque não estamos estudando, estamos aprendendo com ele, estamos desvendando as palavras, as vírgulas, os pontos, as interrogações. E convidamos vocês a estarem junto conosco hoje. Com isso, temos aqui Tiago e Fábio para mais este trabalho. Bem-vindos, meus irmãos. Bom dia, bom sábado para todo mundo. E para mim é um imenso prazer poder estar com o Fabulous Fábio aí novamente com a gente. Quanto tempo que a gente não grava junto, né, Fábio? Caramba, velho. Bom dia aí, pessoal. Bom sábado para todo mundo. E participando mais uma vez com o Thiago nas gravações, com o Jordelei, parceria de sempre. E revisitar essa obra tão linda, né, que é o Livro dos Espíritos, sempre traz bastante reflexão e muitas surpresas aí no caminho. Obrigado pelo convite, pessoal. Tiago, é contigo, meu irmão. Vamos lá, nós paramos no item 6, no último vídeo. Agora vamos para a pergunta número 7. Bom que o Fábio chegou no melhor momento, né? As perguntas mais fáceis de responder, de pensar, de refletir. Vamos lá, item 7. Poder-se-ia encontrar nas propriedades íntimas da matéria a causa primeira da formação das coisas? Mas então, qual seria a causa dessas propriedades? É preciso sempre uma causa primeira. Atribuir a formação primeira das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, pois essas propriedades são em si mesmas um efeito que deve ter uma causa. E aí, senhores, quem quer começar? Eu posso começar. Eu fiquei pensando nessa questão, né? O Kardec, ele sempre faz umas perguntas muito interessantes, né? E não à toa foi escolhido para sistematizar todo o Livro dos Espíritos e toda a doutrina. E aí eu fiquei pensando assim, propriedades íntimas da matéria. Eu fiquei pensando no átomo, né? Acho que hoje a parte mais diminuta da matéria que é conhecida, né, é o bóson de Higgs, né, que eles chamam até de partícula de Deus. Mas ainda assim, a partícula de Deus, ela é uma causa, tá? Ou seja, é um efeito, né? É um efeito. A causa primeira ainda é Deus. Ele criou o bóson de Higgs, ele criou os átomos, ele criou todas as coisas. Então, tudo que nos circunda, tudo que a gente entende como matéria, né, mais grosseiro, mais sutil, ela tem um princípio inteligente por trás, que é o que a gente convencionou chamar de Deus hoje. Então, só para dar o start do nosso bate-papo. É interessante essa colocação, porque até pouco tempo atrás o átomo era a menor partícula, né? E nós também descobrimos que através do átomo nós podemos fazer muitas coisas, né? Como, por exemplo, quando a gente vê a explosão da bomba atômica, que só conseguiu usar 1 ou 2% da energia de um átomo para causar aquilo tudo. E aí a gente vê a quantidade de átomos que nós temos. Mas até então, o átomo era a menor partícula, até descobrirem esse novo ponto. A espiritualidade nos ensina que existe um universo em cima, ainda dentro do bóson de Higgs.
Existe um universo ali dentro a ser desbravado e pesquisado. Mas que nós devemos, nesse momento, sempre respeitar a instrução sábia de Kardec. Fiquemos, por enquanto, com o que a ciência conhece e confirma, nada além. Mas para vermos que ainda estamos muito longe da causa primeira, né, e aí, claro que nós poderíamos ir lá para a Gênese e tentar entender o fluido cósmico universal, que é a origem de muitas coisas, mas aí a gente abriria demais assim nesse momento e acho que não traria um esclarecimento, ficaríamos mais em dúvidas. Para Gênesis, viu, cara? Eu vou fazer uma reflexão em cima da Gênesis mesmo, não tem problema não. É interessante esse ponto aqui, porque a ciência, a filosofia, enfim, quase, sei lá, qualquer estudo que qualquer ser humano tenha passado, pensado nesse planeta, ele nunca chega. Tudo tem uma causa, né? Tem uma causa primeira. Você pega a explosão, você pega até o Big Bang, tá? Beleza. O que havia antes do Big Bang? Como é que, da onde surgiu o Big Bang? Como é que fez o Big Bang? Tem que ter uma causa, né? Não é do nada. Do nada fez a luz. Não tem. Você tem na Bíblia, você tem a Gênesis, do nada fez a luz, aí depois você pega o Big Bang, mas é o Big Bang que tinha antes do Big Bang, né? Ele tem a teoria de se expande, depois se contrai, depois explode de novo, e ninguém sabe ao certo. Mas é um ponto bem interessante que tanto no microcosmo quanto no macrocosmo, né? Então tudo tem uma causa primeira e a gente está bem longe ainda de tentar entender, se quer compreender de onde saiu essa história toda, de onde nós saímos, de onde saiu tudo. E continuemos na nossa caminhada, porque essa aqui é das boas, viu? Daquelas perguntas lá que a gente fica. Quem nasceu primeiro, ovo ou a galinha aqui? Cara, a gente não sabe. Não vou chegar a lugar nenhum. Mas é bem bonito você pensar sobre o princípio da criação. Alguém quer comentar mais alguma coisa nessa questão? Então vamos para o item 8. Que pensar da opinião que atribui a formação primeira a uma combinação fortuita da matéria, ou seja, ao acaso? Outro absurdo. Que homem de bom senso pode considerar o acaso como um ser inteligente? E além disso, o que é o acaso? Nada. A harmonia que regula as forças do universo revela combinações e propósitos determinados, e por isso mesmo denota um poder inteligente. Atribuir a formação primeira ao acaso seria um contrassenso, pois o acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso inteligente já não seria acaso. Eu gostei do rodízio Fábio, Jordelei, Thiago, assim, podia permanecer, né? Vai, vamos. Tá funcionando, vamos embora. Põe o Fábio primeiro para falar. Bora. Não, nesse ponto aqui eu fiquei pensando assim, né? Lembrei do Kardec no princípio lá quando ele quando estava acontecendo aqueles fenômenos das mesas girantes, né? E aí ele de primeiro ele não acreditou naquilo, achou que era um charlatanismo, e aí foi convidado a verificar, a observar esse fenômeno com mais atenção, e aí ele verificou justamente isso, né? Que se existe um efeito, até eu acho que é a frase dele isso, né? Se existe um efeito inteligente, só pode haver uma causa inteligente. Então, não é um acaso, né? Houve um processo ali de manifestação dos espíritos, justamente para chamar atenção para algo que existe além da matéria, né? Então, se a gente expande isso para o universo ou para a criação, a gente vai ver que existe algo além, né? Que criou tudo, que fez produziu talvez isso que o Thiago estava falando do Big Bang, da explosão, e que a partir dali tudo se fez, né? O nosso planeta tem 4,6 bilhões de anos, né? E se a gente for refletir na questão da passagem pelas fases de evolução de um planeta, né? Do primitivismo até agora, nessa fase que a gente está agora passando aqui do provas e expiações para um mundo de regeneração, até chegar num mundo feliz, num mundo ditoso. Então, o planeta vai se modificando. E essas revoluções, elas vão acontecendo ao longo dos períodos. E não é
abrupto, é tudo muito gradual. Então, essa questão do acaso, quando a gente começa a aprofundar e analisar, a gente vê que não tem acaso, não existe acaso. Tudo é planejado, tudo vai seguindo esse fluxo aí de universal, né, de planejamento, né, do Criador e de Jesus como nosso governador aí planetário. E o mais interessante é que através do acaso que nós descobrimos a intuição. É a causa primeira, né? A inteligência, a causa primeira de tudo. Então a gente já vê imediatamente que a causa primeira é Deus, que é a energia suprema, maior acima de tudo, como estava na pergunta anterior. Mas veja assim, nossa, eu estava andando e por acaso eu resolvi parar numa loja ou entrar num lugar e aí aconteceu não sei o que, mas foi por um acaso que aconteceu. E aí a gente vê os benfeitores espirituais, a espiritualidade ao nosso redor, fazendo o acaso acontecer, né? Então, por trás de todo o acaso existe uma inteligência, uma causa inteligente, que são as nossas proteções. E aí nós poderíamos ir mais adiante, lá em algumas perguntas na frente, mas não tem, que é sobre como eles agem em nossos pensamentos. Então, não há a menor sombra de dúvida que nós temos proteção. E a gente vê esse movimento de âmbito muito maior. Por acaso aconteceu as mesas girantes, né? Não, imagine um período em que as transformações industriais, intelectuais estavam aceleradíssimas, né, ali, naquele período da história. E havia uma predominância política religiosa que impedia o crescimento. E a gente pode ver que o impedir o crescimento é muito grotesco, porque a luz elétrica a gente conhece há pouco mais de 150 anos. E isso foi trancado, foi uma informação que foi segurada por muito tempo, porque não podia, porque não era coisa de Deus. E aí, justamente no momento de transformação de muitas revoluções, né, como a Revolução Industrial, tudo, vem o por acaso umas mesinhas girar com princípio inteligente, para mostrar um universo todo de inteligência que nos envolve, que nos atrai e que nos domina, nos comanda, nos conduz. Essa questão do acaso ela é bem trabalhada mais adiante no livro em diversas questões. E o Kardec vai deixar bem claro e com várias perguntas que não existe coincidência, não existe o acaso, é tudo manifestação do poder divino, da inteligência suprema. Vocês foram perfeitos, eu não tenho muito a acrescentar nessa pergunta, não. Vou para o item 9. Onde se vê, na causa primeira, uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Tendes um provérbio que diz: pela obra se conhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. É o orgulho que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si, e é por isso que se julga um espírito forte. Pobre ser, que um sopro de Deus pode abater. Julga-se o poder de uma inteligência pelas suas obras. Não podendo nenhum ser humano criar o que a natureza reproduz, a causa primeira é, portanto, uma inteligência superior à humanidade. Quaisquer que sejam os prodígios realizados pela inteligência humana, ela própria tem uma causa. E quanto maior for o que realize, tanto maior há de ser a causa primeira. Essa inteligência superior é que é a causa primeira de todas as coisas, seja qual for o nome pelo qual o homem a designe. Na hora que na minha mente veio a questão daquilo que a gente já ouve aqui, né? Dentro do Espiritismo se fala muito nisso, de o nosso mundo, né, ou a nossa sociedade é uma cópia imperfeita do plano espiritual. Então, se aqui é uma cópia imperfeita, pela lógica a gente deduz o quê? Que essas tecnologias e tudo que a gente tem de conhecimento até hoje, ela vem sendo trazida por inspirações do alto, né,
exemplo, das esferas superiores, para que a gente possa materializar e ter uma sociedade mais igualitária, mais justa, e que a gente consiga conviver de forma mais harmoniosa. Então, esse é o primeiro ponto que me vem aqui. E outra coisa que me chama a atenção aqui, quando ele fala que é o orgulho que gera a incredulidade, né? A gente vive batendo nessa tecla o tempo inteiro, porque até num determinado momento do livro, que ele vai falar, né, que o orgulho e o egoísmo são as maiores chagas da humanidade, né? Os espíritos, eles vão trazer essa questão para a gente. Então, tudo que a gente tem de maldade, tudo que a gente tem de questões a serem resolvidas, elas estão ligadas a esses dois pontos que a gente precisa trabalhar dentro da nossa consciência, né? A gente só vai conseguir realmente nós, né, nos tornarmos espíritos puros quando a gente se despide de vez do orgulho e do egoísmo. Todos os males estarão resolvidos e a gente vai viver numa sociedade plena, né, onde o amor vai ser a energia norteadora do mundo. Fala aí, rapaz. Cara, o que eu achei interessante aqui é que a gente percebe também um pouco do preparo que o Kardec vem trazendo para depois ter as revelações do livro, né? Ele vem levantando alguns questionamentos que sempre povoaram a mente da humanidade, né? Ele vem buscando isso, porque ele já tem a resposta do outro lado, que ele já teve um preparo antes. Mas ele vem falando, cara, tu tem uma primeira causa, não pode ser assim. A gente pensa que, cara, as coisas foram criadas por alguma coisa que está além da matéria. Ele sempre, nessas primeiras perguntas, sempre coloca a matéria, né? E tenta entender uma causa que antecede a matéria, ou que vai além da matéria, né? A primeira causa. E onde a gente vai buscar essa primeira causa? No restante do livro. Todas as outras perguntas ele começa a explicar de onde vem isso, né? Claro que aqui primeiro ele atribui nesse primeiro momento a Deus, a divindade suprema, mas depois, através da própria espiritualidade, as coisas vão se desmembrando e trazendo e chegando até nós. Então, esse ponto aqui que eu acabei de me tocar, que eu prestei atenção, eu falei, olha que espertinho, rapaz. A gente começa a indagando todo esse movimento, né? Cara, mas tudo tem que ter um porquê. Vamos parar, vamos sair dessa fase automática de aceitação das coisas. E tá, tem o átomo, mas dentro do átomo a gente tem prótons, elétrons. Dentro do próprio elétron já foi provado que tem uma outra estrutura dentro do elétron. Enfim, e agora a gente fala de matéria escura, que na verdade preenche praticamente todo o universo conhecido, e o universo está cada vez maior, então, cara, tudo isso é regido por uma inteligência suprema, a gente não consegue nem traduzir em palavras, que perfeito é pouco. Então, desde o movimento das galáxias até o movimento dos átomos dentro do nosso corpo é regido pela mesma inteligência suprema, uma harmonia perfeita. E é essa causa que ele começa buscando no livro, para depois ele abrir todas as outras perguntas. Essa discussão, achei bem interessante. Quando a gente olha tudo, né? Olha a tua profissão, Fábio, olha a tua profissão, Thiago, olha a... Eu nem sei mais qual é a minha profissão atualmente, mas em todo caso a gente pensa na música que tem mais respaldo assim em tempo histórico do que atualmente, né? E a inspiração que a gente recebe, né? Aí a gente vê a nossa criação, aquilo que a gente cria, qual a música que a gente criou, né? Qual a arte que você criou, qual o encaminhamento que você deu para uma questão do solo, da natureza, de alguma coisa, né? Bem específico assim. E a gente depois fica olhando e diz, que decisão boa que eu tomei, né? Que coisa boa, olha só como construiu e como ficou bonito. Claro que hoje, por exemplo, eu vejo a minha obra, né? Por exemplo, o Concerto de Telemann, que todo mundo que conhece, e eu encontro problemas. Mas eu não encontro problemas porque eu sou chato. Tá, um pouquinho eu admito. Mas eu encontro problemas porque eu avancei. Eu transcendi musicalmente, auditivamente, aquele período que eu vivia lá. Então hoje eu olho para a minha obra
e vejo, eu poderia ter cuidado aqui, eu poderia ter cuidado ali. Mas o resultado daquela obra, o Criador sou eu. Meu estudo, meu trabalho, minha dedicação. E aí, quando a gente olha para o nosso corpo humano, uma célula aqui, um órgão ali, uma glândula aqui, um músculo lá embaixo que faz parecer um coração que joga sangue para cima de novo, um movimento de um dedo, um movimento de um olho. Ou seja, é uma obra que até agora ninguém encontrou defeito no seu funcionamento. Claro, nós sabemos das provações de cada um, né? Que o corpo vem trazendo as necessidades humanas. Mas o funcionamento do corpo é impecável, é uma máquina que a gente não pode dizer, mas se Deus tivesse feito o ventrículo de alguma forma diferente, melhorar. Não se consegue. Não se consegue chegar. Então, quando a gente vê a obra, a gente enxerga o Criador. E a gente vê as nossas obras com falhas. Os nossos prédios racham, né? A nossa arquitetura muda constantemente, a nossa música muda, as nossas ideias em relação a novas visões mudam, mas a máquina humana nunca mudou. Desde o ser primeiro ali, né, a chave, agora me faltou o nome, assim, o nome do primeiro ser humano, desde aquela primeira, se nós pegar todos, Neandertal, e vem subindo toda a... Não tem. O animal é perfeito, tudo que existe vida é perfeito. Então a gente vê o Criador. E a gente nem pôde falar ainda da natureza, das outras coisas, né? É o que eu fiquei pensando assim, a gente está num caminho, né, de evolução constante em direção a Deus, né? Ele falou daqui da questão do orgulho, né? Quando a gente se despide disso, a gente vai estar em harmonia com a criação e com o Criador, né? E entenderemos de vez que nós também fazemos parte de Deus e da criação. E por isso que a gente vive falando, existe uma família divina em todos nós, né? Então, eu particularmente ainda não consigo entender esse conceito, mas estou tentando buscar ele a cada dia. Assim. Exatamente. E é desta forma, tentando buscar Deus, tentando buscar os entendimentos, que nós encerramos este compilado de algumas perguntas para trazer a vocês. Obrigado por estarem conosco aqui num sábado, num domingo, numa segunda, numa terça, numa quarta, numa quinta e numa sexta, porque quando a gente bota na rede é atemporal, pode estar em qualquer dia. Mas obrigado por você estar aqui junto conosco neste momento tão importante. Acho que está muito claro a vocês a felicidade e a alegria que a gente está em fazer esse projeto. Que a nossa alegria te contagie, que a nossa vontade, que este contato com a espiritualidade que nos traz aqui nesse instante, te contagie também. Um abraço muito grande aqui da equipe do Portal Paz, né, em nome de Tiago, em nome de Fábio, em meu nome, em nome de todos os demais trabalhadores que ficam sempre na retaguarda, dando apoio e sustentação. Um lindo fim de semana, uma linda semana, e que Deus ilumine e abençoe a todos. Fiquem com Deus.